Nós vamos falar hoje sobre o arrebatamento. Um pouquinho, né? Na realidade, eu acho que eu não vou ter tempo para falar de tudo, porque iria falar, o texto, a mensagem é muito grande, o tempo é curto, talvez eu tenha que fazer 2 vezes, mas a palavra do Senhor nos garante que Jesus Cristo vai voltar. Amém? Todos nós cremos na volta do Senhor Jesus. Tem um grupo que crê que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja antes do arrebatamento. Tem um grupo que crê que ele vai voltar durante o arrebatamento. E tem ainda um grupo que crê que Jesus voltará após o arrebatamento, após a grande tribulação, Então tem um que crê no meio da tribulação, antes da tribulação e após a tribulação. Eu não quero entrar na discussão sobre isso, porque isso não é essencial para a salvação de ninguém, né? No estudo bíblico a gente pode falar sobre isso. Eu, pelo menos, eu creio que Jesus, o arrebatamento é antes da tribulação para a parte da igreja. Isso é complicado se você ler Mateus 24, 51, que ele fala que quando ele vem no dia de surpresa, aqueles servos que não estiverem fiéis serão deixados junto com os ímpios. Então, eu acredito que esse período seria a grande tribulação. A Bíblia fala que vai ser um período muito ruim. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 11, vai ser o período onde vai haver a ira das nações. Imagina. Já parece que está todo mundo irado, né? Todo mundo querendo tomar as coisas do outro. Imagina, em Apocalipse diz que vai ser o período da ira das nações, no capítulo 11. No capítulo 12, fala que vai ter o período onde o diabo vai botar a ira dele. Então tem a ira das nações, capítulo 11, ira do diabo, no capítulo 12, e no capítulo 15 a ira de Deus. Eu não quero estar aqui, amém? Eu não quero estar aqui de jeito nenhum. Agora, essa promessa da volta do Senhor Jesus Cristo foi feita por anjos, quando Jesus, em Atos, no capítulo 1, ele ia subindo aos céus e a multidão se admirava olhando, os anjos apareceram e disseram, esse mesmo Jesus que agora veio subir, ele há de voltar. E eu creio que ele voltará. Essa mesma promessa também foi feita pelo Espírito Santo, através dos apóstolos, através da palavra de Deus, né? E em João, o Senhor Jesus Cristo faz um pedido para que creiamos nele e em Deus, quanto ele fala do seu retorno. No livro de João, capítulo... Se funcionar aqui... João... Aí já foi tudo agora, peraí. João capítulo 14, do verso 1 ao 3, fala assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o Espírito Santo prometeu, em vários textos da palavra, está lá escrito a volta de Jesus, Tessalonicenses, em várias passagens, os anjos falaram, e o próprio Senhor Jesus, e ele falou assim, credes em mim. Eu não sou juiz para julgar ninguém, uma das finalidades do pregador é fazer as pessoas meditar e pensar, né, na palavra de Deus, para que possam ter entendimento. Quando nós fizemos a ceia, o pastor André estava falando que cada um deve julgar a si mesmo. Então, nós temos que tirar toda essa confusão de informação da nossa mente para podermos entender o que o Espírito Santo está falando. Nós estamos com a mente muito contaminada, sobrecarregada. Eu li uma coisa essa semana que fala assim, não discuta com uma mulher, que ela tem 800 mil megabytes de memória e ela vai lembrar de coisa de quando você não era nascido, né? Então, na verdade, parece que a mulher tem memória melhor do que o homem, porque realmente eu já vi algumas pessoas... Como pastor, às vezes você vê umas brigas, umas discussões, e às vezes a mulher fala assim, mas no dia 24 de agosto de 1985, tu me falou isso. Eu falei, rapaz, como que consegue lembrar? Mas, na realidade, na verdade da coisa, bendito seja Deus pela memória da mulher, amém?
abençoadas. Mas, na verdade, nós recebemos tanta informação, algumas boas, algumas ruins, outras contraditórias. Então, para que a gente possa entender verdadeiramente o propósito de Deus, nós temos que estar baseado na palavra. Essa semana eu falava aqui que eu li sobre um pastor na África do Sul, que ele disse que Deus o levou ao inferno para lutar com o diabo, e ele matou o diabo. E muitos creram nisso. O diabo está morto, irmão. Esse pastor é o super-herói da fé. Matou o diabo. E as pessoas creem em coisas assim. Então nós temos que estar baseado na palavra. E a palavra fala em 1 Tessalonicense que uma das razões da igreja existir, junto com servir a Deus, é esperar o retorno do Senhor. Está lá, para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho. E aí eu te pergunto, você tem esperado? Você tem andado cada dia na expectativa de que Jesus vai voltar e vai cumprir a palavra dele? Porque para crer em alguém, porque, veja só, se você não tem carro e você fala para mim assim, irmão, passe para me buscar amanhã para a igreja, e eu digo para você, olha, o culto começa às 9h30, 9 horas, eu passo na sua casa. O que vai acontecer quando estiver dando 9 horas, se fosse na minha casa, se você fosse me dar carona, 9 horas eu já estava olhando pela janela, olhando para a esquina da rua, ver se você está apontando. Mas eu já ia estar como? Banhado, arrumado, cabelo penteado, dentes lavados e perfumado. Eu ia estar o quê? Preparado para sair. 8:55, eu já estou pronto. Entende? E já estou o quê? Esperando. Sabe por que eu estou esperando? Porque eu creio na sua palavra. Você disse que ia passar às 9, 8:55 eu já estou esperando. Vai que ele chega um minutinho mais cedo. Então, se nós vivermos com a esperança e com a expectativa de que Cristo voltará, que Ele está voltando, nós vamos estar o quê? Prontos. Porque se você crê realmente, quando uma pessoa fala para você, você crê e você se arruma, ou você é do tipo que amanhã 9 horas tu está levantando da cama. Aí a pessoa está lá na porta, Bibi, você, peraí, pô, vou tomar meu banho. Não é assim. A pessoa fala, então tu fica, que eu vou embora. Não é verdade? Tu fica, que eu vou embora. Não vou me atrasar para a igreja porque tu não levantou, não se arrumou, não se preparou no horário combinado. Então, se nós vivermos na expectativa de que Cristo está voltando, nós temos que viver também prontos. Porque a Bíblia fala que não sabemos nem o dia e não sabemos a hora. Porém, a Bíblia garante que Ele virá. Amém? Ele vai vir, Ele voltará para buscar a sua igreja. E aí eu queria fazer com vocês, não sei se vocês conseguem ler, pode abaixar essa luz aqui, tem como apagar essa luz aqui da frente? Para ver se melhora, melhorou a visão? Vocês conseguem ver? Está indo lá, que legal. Então, a primeira coisa que nós temos que ver, a primeira verdade, é que nós temos o princípio e nós temos uma eternidade. Nunca vai haver um fim. A Bíblia fala que não haverá fim. Quando a Bíblia fala em final dos tempos, ela está falando em final de uma dispensação. Ela não está dizendo que tudo vai acabar, não. Vai acabar a dispensação. Olha o versículo de Lucas. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. O reino de Cristo nunca vai ter fim. Daqui a 1 bilhão de anos, você e eu vamos estar vivos em algum lugar. Daqui a 1 trilhão de anos, vamos estar vivos em algum lugar. Amém? Então, olha o que fala Daniel 12:12. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. A opção você faz agora, para a vida eterna ou para o vergonha e desprezo eterno. O negócio não está... Foi, né?
Você sabia que a Bíblia ela tem vários códigos? Eu não vou ter tempo para falar de códigos bíblicos que declaram. Nós temos que entender, se Jesus disse que ele vai voltar, então nós temos que saber se o que Jesus fala, ou se o que a Bíblia fala é verdade ou não. E eu poderia gastar horas aqui falando de, sei lá, 300 profecias do Antigo Testamento que falavam acerca de Jesus, que ele nasceria de uma virgem, que ele viria da tal área, que seria assim, e seu ministério seria assim, que ele morreria assim. Mas eu não tenho tempo, qualquer dia, se você quiser, a gente pode sentar e falar sobre isso. Mas existem alguns códigos que são interessantes. Até os judeus estão descobrindo esses códigos e ficam impressionados, porque eles não creem que Jesus Cristo é o Messias. Mas tem crescido muito o número de judeus cristãos. A Bíblia fala, e ele disse, Daniel 12:9, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim dos tempos. Então nós estamos agora no final dessa dispensação e está abrindo entendimento. Coisas novas estão tendo um esclarecimento novo, Deus está revelando. O segredo do Senhor é com aquele que o temem, e ele lhe mostrará a sua aliança. Está escrito na palavra de Deus em Salmos, a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobrir os mistérios encobertos na palavra de Deus. E a Bíblia fala que nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Então Deus quer que você descubra os segredos e os mistérios. E um pequeno código, só vou falar desse aí, que você encontra na Bíblia, que está no nome dos 10 primeiros patriarcas. O primeiro foi Adão. Adão teve Sete. Sete foi pai de Enós. Enós foi pai de Canaã. Canaã de Maalalel, se alguém tiver grávida aqui, ó, um nome, né? Maalalel foi pai de Jered, Jered de Enoque, Enoque de Matusalém, ó, outro nome abençoado, Matusalém de Lameque e Lameque de Noé. Ok. O que é que isso está nos falando? Nada. Nome de pessoas. Mas quando você vê o significado de cada nome no hebraico, vamos ver o que é que nos fala. Adão significa homem. Sete significa designado, nomeado, appointed. Enós significa morte ou mortal. Cainã significa sofrimento, dor, sorrow. Né? Maalaleel significa o Deus abençoado ou abençoador. Jered significa descerá. Enoque, ensinar, ensinando, professar. Matusalém significa sua morte trará. Olha, iniciará, sua morte iniciará. Lameque significa desesperado. E Noé significa descanso. Isso é o significado de cada um desses nomes em hebraico. Agora, quando você põe tudo isso junto, olha o que sai. Ao homem, Adão, está nomeado, Sete, uma morte, Enós, sofrida, Cainã. Mas o Deus abençoador, Maalaleel, descerá, Jesus veio, amém? Jered, ensinando que sua morte trará ao desesperado descanso. Ao homem está apontado uma morte sofrida, mas o Deus abençoador descerá, Jesus, o nosso rei, como diz lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, o príncipe da paz, né? Ele desceu e morreu e nos mostrou um caminho para que nós que estávamos desesperados, sem esperança, pudéssemos ser salvos. E hoje, muitos judeus estão conectando os dots, né? Estão entendendo essa conexão, e muitos estão se convertendo ao cristianismo. Igrejas messiânicas judaicas estão crescendo grandemente. Eu estudei num seminário, meu seminário em Dallas, ele era de judeu messiânico. Então a gente tinha muito contato com Israel e com judeus convertidos, tinha colegas meus que eram judeus convertidos que lá estudavam. Então Deus tem aberto os olhos e tem revelado mistérios dentro da palavra de Deus. Outra coisa que a gente despreza é a genealogia na Bíblia. Quem aqui, quando vai estar lendo a Bíblia, passa a parte da genealogia, pula? Já? Olha, gente, vocês fazem isso mesmo. Eu pensei que ninguém ia ter coragem de falar. Bom, na realidade, a genealogia ela é muito importante. Deus não faz nada sem sentido.
Tudo tem uma finalidade. Quando você vê a genealogia de Jesus Cristo, isso me deu trabalho preparar, mas quando você vê a genealogia de Jesus Cristo, você vê lá, por exemplo, coisas tremendas, que até uma prostituta, Raabe, faz parte, que não era judia, faz parte da genealogia de Cristo. Isso fala de que Deus ele enxerta, que Deus é Deus de misericórdia, que Deus restaura, que Deus não lembra do pecado. Então a genealogia, ela também te ajuda a entender a idade das pessoas, dos tempos. Então você vê, por exemplo, que Adão, ele viveu 130 anos e teve 7. Depois que teve 7, Adão viveu mais 800 e morreu com 930 anos. E aí vai, até que você vê que no ano 1656 teve o dilúvio, que foi Noé. Mas através da genealogia você pode entender que no ano 1948 nasceu Abraão. Aí você pergunta, e o que isso significa? Eu falo, daqui a pouco eu te digo. Espera um pouquinho. Guarda isso. Que ano que nasceu Abraão? Ok, então vamos lá. Deus, ele está fora da dimensão do tempo. Deus vê o passado, o presente e o futuro. Uma vez aquele Steve Hawking, ele falou assim, que antes do universo existir, não existia o tempo. O tempo passou a existir com o Big Bang, com o começo do universo. E ele falou, então se não tinha tempo, Deus não teve tempo para construir o universo, então logo Deus não existe. Eu falei, uau, a inteligência demais faz o cara louco, né? Porque ele não consegue entender que Deus está fora da dimensão do tempo. O tempo é para gente, que nascemos, crescemos e morremos. Mas Deus está fora do tempo, ele é eterno. Ele sempre existiu e sempre existirá. Amém? Ok. Agora, vamos nos prender no período, porque eu não quero entrar, eu já fiz esse estudo uma vez aqui e falei sobre o período, sobre algumas teorias como criação e recriação. Eu não quero falar sobre isso, eu quero me prender no período depois da queda, quando Adão sai do paraíso, ok? O que Deus falou para o Adão antes dele pecar? No dia que tu pecares, o que vai acontecer? Tu morrerás. Adão morreu no dia que pecou, sim ou não? Hã? Uma vez eu li na Veja, não, Isto É, 1996, eu queria buscar essa Isto É, que um pai da bruxaria no Brasil, um pai de santo lá, um sacerdote do satanismo, ele falava assim, Deus mentiu para Adão, Satanás falou a verdade. Era o tema da reportagem, e me chamou a atenção e eu fui ler, né? E ele falava assim, Deus mentiu, porque Deus falou, no dia que tu morrer, que tu pecar, tu vai morrer. E, no entanto, Adão viveu 930 anos, então Deus mentiu. Uau, faz lógica, né? Se você não tem um conhecimento bíblico, você vai dizer, é verdade, tem um ponto aqui. Mas acontece o seguinte, a palavra de Deus ela é espada de dois filos, né? Então ela corta tanto no mundo espiritual como no mundo físico. No dia que Adão pecou, ele morreu no mundo espiritual, na hora. Da onde ele foi expulso? Do paraíso. Ele perdeu o privilégio que ele tinha. E ele passou a ser mortal. E no mundo físico, a palavra de Deus nos dá uma dimensão. Que 1000 anos para Deus, um dia para a gente é como... 1000 anos para a gente é como um dia para Deus. Não é verdade? Não fala isso? Em 2 Pedro e livro de Salmos, e repete, e fala que um dia para Deus é como 1000 anos para a gente. Quando Deus falou para Adão, Adão, no dia que você pecar, você vai morrer, Adão era um ser eterno. Então ele entendia um dia do grandão de Deus, um dia eterno. Então, no mesmo dia em que Adão pecou, ele morreu. Porque o homem que mais viveu foi Matusalém, e viveu somente 969. Nenhum homem passou de um dia profético, ok? Passou de 1000 anos. Você fala assim, pô, cara, eu queria viver 1000 anos, né? Eu não sei, tem gente que não quer mais. Então, o que aconteceu?
Depois que Adão saiu, teve o dilúvio, mas aí nasceu Abraão, que também foi o nascimento da nação de Israel, o primeiro pai da nação de Israel, e ele é conhecido pelos judeus como o primeiro hebreu. O primeiro hebreu foi, se você perguntar a um judeu, vai dizer, o primeiro hebreu foi Abraão. E que ano foi que Abraão nasceu? Quem lembra? 1948. Aí você pergunta, mas por que é importante? Está curioso? Eu falo depois. Então, de Adão até Abraão foram aproximadamente 2000 anos, ok? E aí depois, de Abraão até Jesus Cristo, foram também quase 2000 anos, ok? E de Cristo, esse negócio aqui está ruim, até o nascimento, a restauração de Israel, foram quantos anos? No dia 14 de maio de 1948, Deus cumprindo uma profecia de Isaías 66:8, que fala, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Por isso, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Então, o que aconteceu? Num dia, de uma vez, através de um decreto, Israel voltou a existir. Em que ano foi isso? 1948. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o quê? O segundo Adão. Então, quando você coloca isso na linha, você percebe... Rapaz, acho que a pilha aqui acabou, Guilherme. Que de Adão, do primeiro Adão, até Abraão, foram 1948 anos. Do segundo Adão, que é Cristo, até Israel, foram 1948 anos. É como se Deus colocasse pequenos vistos, pequenas iniciais dele na história, para mostrar para a gente que ele está no controle. Eu estava vendo sobre um livro que foi escrito em 1896 por um servo de Deus, um profeta, e ele analisando o cenário da época dele. Olha, ele estava no século XIX, né? 1896, e no livro, não tem cópia desse livro, esse livro deveria ser regravado, reescrito, sei lá, reeditado, mas esse livro ele fala assim, o mundo hoje, ele falou assim, para que Jesus volte, é necessário que algumas coisas aconteçam. Primeiro, que Israel volte a existir. A Israel não existia, não se falava mais hebraico em lugar nenhum do mundo. Não existia mais o idioma hebraico. Israel não existia, 1896. Segundo, Jerusalém necessita voltar a ser a capital de Israel. Impossível. Duas coisas que, quando você está em 1896, é impossível. E ele disse que, estudando a Bíblia, através dos cálculos com as profecias de Daniel, ele falou assim, eu vou dar 3 datas. E nessas 3 datas... alguma coisa deve acontecer. Primeira foi 1900, ele levou em consideração 3 calendários. O calendário bancário, que o ano tem 360 dias, o calendário lunar, que, se eu não me engano, o ano tem 356 dias, uma coisa assim, esqueci, e o calendário gregoriano, que tem 365 dias. E baseado nesses calendários, ele disse 3 datas, 1917, 1936, 33 e 1948. E ele falou que, estudando na Bíblia, ele conseguiu entender que seria necessário, a Inglaterra era o grande império, a Palestina era dominada pela Turquia. Ele falou, eu entendo que para que Israel volte a existir, vai ser necessário que a Inglaterra tome a Palestina. E que depois a Inglaterra, talvez através de alguma coisa que aconteça, uma catástrofe, sinta-se comovida pelos judeus e entregue a Palestina aos judeus. E interessante, em 1968 ele falou assim, que quem sabe até lá, Jerusalém volte a ser a capital dos judeus. E aí você que hoje conhece a história, você vê que em 1917 aconteceu o quê? A Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra tomou a Palestina. Em 1933, o que aconteceu?
que aconteceu? Hitler se transformou em chanceler da Alemanha. E com ele se transformando em chanceler da Alemanha, veio a perseguição que comoveu o mundo a favor dos judeus. E em 1948, Israel foi estabelecida. Em 1968, Jerusalém foi nomeada capital de Israel. Então você vê que o cara, estudando a Bíblia, ele revelou mistérios que ninguém conhecia. Deus revelou a ele mistérios que estavam ocultos. E que você, caramba, como pode? Ele encontrou isso. O próprio Isaac Newton, o pai da ciência, ele se converteu e estudou Apocalipse e ele falou, olha, eu acredito por Apocalipse que Jesus volta entre 2012 e 2068. Ele não tinha o ressurgimento de Israel, ele não tinha nada disso, mas ele entendeu. Como ele fez, eu não sei. Mas ele escreveu e deixou claro. Agora, a gente sabe que nós estamos vivendo tempos próximos. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas que estamos vivendo, e eu creio que essa é a geração que vai ver Jesus Cristo voltar. E eu vou dizer por quê. Ó, você tem que me descontar tempo, porque esse troço aqui não está funcionando não, hein? Olha lá. Então, se você parar... Ah, agora você voltou, aí eu consegui, aí voltou. Então, de Cristo até a Israel, 1948 anos. De Israel até hoje, são 71 anos. Nós estamos em 2019. Israel é uma nação que tem 71 anos. Outra coisa interessante que Trump, quando ele foi... vários presidentes, que Israel se nomeou Jerusalém sua capital nos anos 60. E todos os presidentes em campanha desde lá falavam, eu vou botar a embaixada de Israel de Tel Aviv para Jerusalém. E nenhum deles fez isso. Todos prometeram, mas não fez. Trump, quando ele veio, ele foi presidente, logo ele foi e cumpriu a promessa. Interessante que ele cumpriu a promessa no ano 70 de Israel. Aí você vai para a profecia de Isaías, que fala que Israel ficaria fora da sua terra por 70 anos, e que Deus levantaria Ciro, um rei ímpio que abençoaria e restauraria Israel, restauraria Jerusalém. Então você começa a comparar e você vê que as coisas estão acontecendo. Então, mais de 2000 anos. Mateus 24, 32 fala assim, portanto aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que ele está muito próximo, às portas. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. Então, o que ele está falando? Quando a geração que vir a figueira brotar, quem é a figueira de Deus? Israel. A geração que vir a figueira brotar, ela vai ver a realização. Então, 3 pontos importantes. Israel tem como símbolo a figueira brotou em 1948. Quando os sinais começassem, estaria muito próximo o retorno de Cristo, e os sinais já começaram. E ele fala que não passará essa geração. Quanto tempo é uma geração? Mistério, porque a Bíblia fala em Salmos que uma geração é 70, quando muito 80. Isso era em Salmos. Porém, Jesus falou uma coisa, que no final dos tempos, os dias seriam como nos dias de Noé. E nos dias de Noé, porque muita promiscuidade, muita perversão, mas também tem uma coisa interessante nos dias de Noé. Nos dias de Noé, Deus falou assim, e os dias dos homens serão, quantos? Quem lembra? 120 anos. Então, se aqui é como nos dias de Noé, nós podemos pensar em 120 anos, que seria o período de uma geração. Então vamos lá. Quando você lê outra palavra interessante, é em Oséias 5,15. Deus fala assim, Antigo Testamento, ali, ó, entre Abraão e Cristo, falando para o povo judeu. Olha o que ele fala para os judeus. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Amém? Então, Jesus... Outro assim abençoado, hein? Jesus veio, né? Jesus veio,
e Jesus voltou. O que ele fala lá? Irei e voltarei. Onde Jesus está assentado hoje, Efésios diz que ele está assentado à destra do Pai. Ele está no lugar dele. Amém? Ele é Deus, está no lugar dele. Então, Jesus prometeu que ele viria, ele veio e voltaria. E ele voltou. Depois a gente volta a isso aí. Agora, como é o tempo profético? Isso eu quero voltar a falar para você. Deus, não é que Deus fala que tem que ser assim, mas olha o que Deus, que para Deus é assim, mas ele nos dá uma referência para que nós possamos entender. Segundo a Pedro 3,8 fala assim, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Salmos 90, versículo 4, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Então Deus está dizendo que eu estou te dando uma ideia para que você entenda. Ele não está dizendo que é exatamente, aquele versículo fala assim da eternidade de Deus, que Deus não tem fim. 1000 anos para ele é como um dia, porque ele é eterno, ele não tem fim. Pois Deus está nos dando uma medida para que possamos entender. Deus está nos dizendo que um dia para ele é igual 1000 anos para a gente. Um exemplo de Adão, como eu falei, né, que Deus falou, viverá um dia, e no mesmo dia ele morreu. Então, Lucas capítulo 21, verso 4, fala assim, 24, e cairão ao fio da espada, todas as nações serão levadas cativos. A todas as nações serão levados, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será dominada pelos gentios, até que se complete o tempo dos gentios. Jerusalém seria dominada pelos gentios até que se complete o tempo dos gentios. Isso Jesus escreveu antes de Jerusalém, antes de Israel ser destruída. No dia 6/6 de 67, ocorreu a famosa Guerra dos 6 Dias. Israel era uma nação de 19 anos de idade, então, e ela teve que lutar com 13 nações, se não me engano, de países milenares com petrodólar, com armamento russo. E em 6 dias, o presidente do Egito chegou a declarar ao mundo, que falou assim, dessa nem o Deus de Israel livra Israel. Olha aí que ele perdeu a guerra, né? O que aconteceu? Em 6 dias, isso é história, Israel foi e venceu todas essas nações. E em 1967, com esta vitória da guerra, ele tomou o domínio de Jerusalém. Jerusalém passou a ser parte do território judeu. Interessante que você pensa, lembra-se de uma coisa aqui, de Cristo até hoje nós temos mais ou menos 2019 anos, certo? Sim ou não? Mas da morte de Cristo até hoje nós temos quantos anos? 1986 anos, que ele morreu no ano 33, amém? Então, da nossa redenção, temos somente 1986. E aí Jesus falou de sinais que iriam acontecer. E haverá sinal no sol. Aí a gente vê hoje aí o aquecimento da Terra, explosões solares que deixaram no outro dia, um tempo atrás, o Canadá sem energia, que a radiação entrou e o campo magnético foi furado, sei lá, e passou e causou grandes problemas no Canadá. E haverá sinal no sol. A Lua, desde que o homem foi à Lua, ele me botou um radar, um laser lá, e ele tem percebido que cada ano, a Lua está se afastando da Terra. Que nem aquela coisa que você roda, ela vai ganhando momento, e a Lua tem se afastado da Terra. E nas estrelas, eu estava vendo o Discovery Channel, eu estou correndo, e o Nat Geo, os cientistas falando que não é uma questão de se vai vir um meteoro em direção da Terra, é uma questão de quando virá. Porque para eles é certo. Então, existe sinal no Sol, existe sinal na Lua, existe sinal nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E todos eles falam que os mares estão o quê? Subindo. Algumas praias no Brasil já não tem mais litoral. As casas estão sendo engolidas. O mar está subindo. Homem desmaiando de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, já começaram, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O que ele está falando? Quando essas coisas começarem a acontecer, se arrumem, tome banho,
escove os dentes, penteie o cabelo, vista a roupa, que eu estou chegando para levar vocês para minha casa. Estou chegando. É o sinal de que eu estou buzinando, já estou na esquina. Estou chegando. Amém? Então, já estão acontecendo. Você vê sinais no mundo que tem mudado. Olha só o que acontece. Como nos dias de Noé, toda vez que Deus mandou como é que fala? Julgamento sobre a terra, era porque tinham relações sexuais ilícitas. Foi no tempo de Noé, veio o dilúvio. Em Sodoma e Gomorra, veio lá o fogo e queimou a cidade todas. E agora você vê aqui, Romanos 1, 24 a 32. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura, satisfação da carne, do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Porque, olha que interessante, Paulo até se surpreende, ele fala, até mesmo as mulheres mudaram o uso natural pelo contrário da natureza. Ele fala com certo espanto, até as mulheres. Porque antigamente era mais os homens, agora até as mulheres mudaram o uso natural pelo contrário da natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estão cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis no contrato, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, são dignos de morte. Os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem nos que a fazem, apoiam os que a fazem. Um versículo em Apocalipse fala que, tanto em Gênesis, quando Deus mandou o dilúvio, que a geração, ela não queria se arrepender. E como é que vai se arrepender se hoje o ensinamento é que você tem que ter orgulho do teu pecado? Como é que você vai se arrepender se diz, tem orgulho da sua iniquidade? É orgulho. Pontinho, pontinho, pontinho. Né? Orgulho. Então a pessoa nunca vai se arrepender. Temos que pregar a palavra. Uma vez, no estudo, uma pessoa chegou para mim e falou assim, chegou aqui, pastor, mas a igreja pega muito nisso daí, contra os gays. Eu falei, porque está na Bíblia. Está na Bíblia. E ela falou assim, não, mas... Eu falei assim, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Você já viu aquele filme Next com aquele ator que é careca, ficou cabeludo, que pintou de preto? Como é que é o nome dele? Nicolas Cage, viu? Ela entendeu. Aí, ele tinha um filme que ele tinha o superpoder de ver, tipo, não sei quanto tempo, 1 minuto, 2 minutos à frente. E nesse filme, imagina que se você tivesse o poder de ver um tempinho à frente. Já imaginou? E se você visse um avião que está entrando aqui, vai cair aqui daqui a 2 minutos, o que você faria? Você sabe, provado, certeza, toda a confiança que é verdade. O que você faria? Você ia levantar e falar, o avião está vindo, certo ou não? O que o povo aqui ia falar? Esse cara é o quê? Louco. Ninguém ia acreditar em você. E o que ia acontecer? Iam ficar e morrer. Mas você, talvez, insistindo, persistindo, agarrando alguém, talvez fazendo um ato de loucura, pegando uma criança, agarrando ela, falando, eu vou me jogar embaixo do avião, do carro. Aí todo mundo ia sair correndo para te segurar e você salvava a vida de todo mundo. Mas a angústia do cristão tem que ser essa. Nós sabemos que Jesus está voltando. Nós sabemos que o tempo é findo, está próximo, e nós temos que pregar o evangelho. Amar o pecador não é passar a mão na cabeça do pecador, é falar, pecador, há uma restauração para você, Deus te ama, Ele te perdoa, Ele apaga a tua iniquidade, Ele muda a sua vida, Ele te restaura. Tão somente se arrependa da sua iniquidade, que Ele é poderoso para te libertar de qualquer vício e de qualquer pecado. Isso aqui é amar, é correr o risco de ser apontado como homofóbico, é correr o risco de ser apontado como discriminador, de ser ofendido, de ser chamado de maluco, de ser chamado de fanático. Isso é amor. Você, quando ama, você tenta ajudar a pessoa, você não simplesmente passa a mão na cabeça. Amém? Então, voltando a Isaías, ele falou que viria
e ele veio, amém? E se você ver aqui, nós estamos em 2019, em algum tempo aqui no futuro, né, começará a grande tribulação. A Bíblia fala que vão ser 7 anos de grande tribulação. Se você ver aqui também, de Adão até Abraão, de Abraão até Cristo e até hoje, nós temos aproximadamente 6.000 anos, que são o quê? 6 dias, em tempos proféticos. Então, Jesus veio, Jesus voltou. E a Bíblia fala que Jesus vai vir na batalha do Armagedon, no fim dos 7 anos da grande tribulação. E ele vai estabelecer o quê? O milênio de paz, que ele vai reinar sobre a terra por 1000 anos, o diabo vai estar preso no inferno por 1000 anos. Depois tem o trono branco e tudo mais. Mas por enquanto paramos aqui. Aí o que acontece? Jesus veio, Jesus voltou, e a Bíblia, em Apocalipse, em várias passagens, promete que ele voltará na batalha do Armagedon, quando Israel estiver sendo perseguido, e ele vão fugir para o Armagedon, e lá vão clamar a Deus, e Jesus vai voltar para salvá-los. Agora, se você continua lendo o Oséias, o 5,15 fala, irei e voltarei. Mas aí logo começa o capítulo 6, que fala assim, olha que interessante o capítulo 6. O capítulo 5, irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados. Quando é que eles se reconhecem culpados? Na batalha do Armagedon. Eles reconhecem culpados. Até que se reconhecem culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. E dirão, vinde e tornemos ao Senhor. Porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, depois de 2 dias de Cristo até aqui, vão ser já temos pouco mais de 2000 anos, depois de 2 dias negando, ele nos dará vida e no 3º dia nos levantará e viveremos diante dele, que seria o milênio de paz. Amém? Então, outra coisa interessante, que a Bíblia fala que o homem trabalhará na terra quantos dias? 6 dias. E no 7º? 6 dias. E o 7º? Milênio de paz. Milênio de descanso. Amém, irmãos? Então, Deus disse que estabeleceria um sinal para as nações. E o sinal é Israel. E ele disse assim que reuniria os desterrados de Israel, trazendo-os dos 4 cantos da terra. Olha o que fala aí a palavra de Deus em Isaías capítulo 1, versículo 22. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra, dos 4 confins da terra. Deus fez isso. Israel voltou. Satanás sabia que se ele destruísse Israel, ele transformaria a palavra de Deus em mentira. O inimigo tentou de muitas formas, através desses 2000 anos, destruir Israel de muitas formas. E não pôde, porque a glória de Deus sempre protegeu Israel. Eles sofreram pelos pecados. Eles falaram no julgamento de Jesus, caia sobre nós e os nossos filhos o sangue desse justo. E eles pagaram um preço alto. Mas a destruição de Israel era algo impossível, porque a destruição de Israel estava vinculada às profecias que teriam ainda que se cumprir. Olha o que em Jeremias, capítulo 31, 35 a 36. Olha o que fala. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Olha o que ele fala agora. Se falharem, outras traduções falam, se falharem estas ordenanças de diante de mim, que ordenanças? O sol, a lua, as estrelas e o bramido das águas, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então Deus fala, a maneira que o diabo pensou, se eu destruo Israel e o sol continua amanhecendo, eu faço de Deus o quê? Mentiroso. Porque enquanto existiu enquanto existia a lua, enquanto existiam as estrelas, enquanto existia o bramido do mar, Jeremias está falando que Israel vai continuar sendo uma nação diante de Deus. Por isso que vários homens, Napoleão, Hitler e muitos outros, foram levantados para tentar destruir Israel, aniquilar completamente.
Amém? Porém, como a palavra é verdadeira e infalível, o diabo não conseguiu destruir essa nação. A figueira de Deus brotou, Israel voltou a nascer, e ela brotou e está próximo à volta do Senhor. Quando Israel voltou a existir, a terra que Israel recebeu não produzia nada. Não tinha petróleo, não tinha valor, riqueza natural nenhuma. Era um deserto. O único valor que tinha naquela terra era o valor religioso. O valor histórico, por ser considerado uma área religiosa santa para muitas religiões. Porém, Deus é fiel e a palavra dele é fiel, amém? Deus disse na palavra de Deus que aquela terra, aquele deserto, iria florir. Olha aqui que fala, rapidamente, estou terminando. Irmãos, me dá um desconto aí por esse trem aqui. Tá? Perseguição. O deserto e o local solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá. Hoje Israel, para você ter uma ideia, é uma nação que é 6 vezes maior do que Harris County. Esse nosso countyzinho aqui, se você medir o território do county, que é 1.700 e poucos square miles, e a nação de Israel, que é 10 mil e pouco, é somente 6 vezes. 6 vezes maior. Israel hoje, ele exporta alimento. E glória a Deus, porque Israel hoje é o 3º maior exportador de flores. E a palavra de Deus fala que teriam rosas. Israel é o 3º maior exportador de flores. Deus cumpre, Deus mostra os sinais na palavra dele. Amém? Então, veja só. É incrível que Deus fala uma coisa tremenda. A palavra de Deus também fala que no final dos tempos, judeus viriam de todas as nações e especifica uma nação do norte. Olha aqui que fala, mas vive o Senhor que fez subir os seus filhos da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra. Né? Então, quando você vê agora o que aconteceu desde os anos 80 com a queda da Rússia, da União Soviética, mais de 2 milhões de judeus saíram da Rússia e vieram para Israel. E se você olha no mapa e põe uma linha reta para o norte, de Jerusalém, o norte exato de Jerusalém, está o quê? A cidade de Moscou. E Deus falou que traria das nações do norte mais de 2 milhões. É o maior êxodo da era moderna, foi esse. Deus compara isso na palavra de Deus com a saída do Egito. Isaías 60, versículo 8, fala assim, quem são estes que vêm voando como nuvem, como pombas, às suas janelas? Deus falou que eles viriam voando. Voando. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas? A pomba parece que é um avião, né? Com pombas com janelas. Pombas com janelas. Quem são eles? E o povo que saiu da Rússia, que fez o êxodo, ele fez em avião. A palavra de Deus ela é precisa, a ciência nega a existência, né? Mas Deus declara, Deus prova, Deus é perfeito, Deus é fiel e ele nunca mente. Amém? Quando a ciência dizia que o mundo era plano, a Bíblia fala que Isaías 40, versículo 22, fala da redondeza da terra, que a terra era redonda. Aí, fala da redondeza da terra. Quando não tinha nenhuma noção das leis naturais, de gravidade, nada disso, a Bíblia fala que Deus já tinha posto as leis, os versículos estão aí, eu vou ter que pular. A terra, quando dizia que a terra, a ciência dizia que a terra estava nas costas de uma tartaruga gigante. Vocês já ouviram isso? Professora de história falou para vocês, que eu me lembro que eu estudei que era uma tortuga gigantesca, que a terra estava nas costas dela. A Bíblia falava já no livro de Jó, porque não queriam ler a Bíblia. A Bíblia falava assim, o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E fala que a terra
estava suspensa sobre o nada. Jesus previu a destruição de Jerusalém. No ano 70, Jerusalém foi destruída. Jesus falou que seriam levados e perseguidos por várias nações e eles foram. Jesus previu que Israel voltaria a existir e ela voltou. Jesus previu que quando terminasse o tempo dos gentios, ou seja, no final dos tempos, Jerusalém voltaria a ser dominada pelos judeus e voltou. Jesus previu que no final dos tempos iríamos ter sinal no sol e na lua e nas estrelas, e nós temos. Ele previu que as águas bramariam e as águas têm aumentado. Ou seja, tudo que ele falou na história é verdade. Tudo que ele disse até aqui é verdade. Ele disse que voltará. Ele disse que voltará. E eu creio que ele voltará. Eu creio que ele voltará. A Bíblia fala que ele voltará. Eu creio que ele voltará. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Também teve Obadias que disse que o homem iria como uma águia até as estrelas, e o homem foi, a primeira nação foi os Estados Unidos que disse a águia pousou. Mas Hebreus 10, 37 fala assim, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Eu creio que ele está pronto para voltar, meu irmão. E eu quero te perguntar agora, eu vou parar aqui, não vou continuar, mas eu quero te perguntar uma coisa. Você está pronto? Você está pronto? Tomou banho? Botou a roupa limpa? Está perfumado? Porque quando você espera alguém, você faz isso. Eu espero que faça, né? Eu espero que faça. Você fica pronto. Fica penteado. Fica arrumado. Você está pronto para Jesus voltar? Você tem vivido assim? A Bíblia fala, como lemos em 1 Tessalonicenses, que nós temos que estar vivendo na espera de que ele voltará. Fica de pé aqui, nós vamos terminar aqui nesse momento. Jesus não mente, a palavra de Deus é fiel e verdadeira, e ele voltará. Amém? Não temos mais tempo, mas eu quero te pedir uma coisa. Nós fizemos a Santa Ceia, e a Bíblia fala, julgue-se o homem a si mesmo. Julgue-se a si mesmo. Não sou eu que tenho que te julgar. É você mesmo que tem que se julgar, para que você não seja julgado por Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, julgue-se a si mesmo. Lave as suas vestes, purifique-se. E outra coisa, quando você tem consciência de que Jesus está voltando, você prega o Evangelho. Você anuncia o Evangelho. A Bíblia fala no livro de Judas, versículo 23, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Arrebatando-os do fogo. Hoje é para ser culto de missões, eu te pergunto, você tem preocupado em arrebatar do fogo alguém? Tem preocupado em falar do Evangelho, falar do amor de Deus, que existe um Deus que está com o braço aberto para perdoar, para apagar as transgressões, para dizer dos teus, assim como o norte se afasta do leste e do oeste, assim Deus se afastará dos teus pecados e lançará no mar do esquecimento e dirá dos teus pecados, eu não me lembro mais. Talvez você tenha pecados que você tem vergonha, que você lembra e ainda sente a dor e a decepção de ter feito, de ter ofendido, de ter falado, de ter traído. Mas Deus fala, eu te perdoo e deles eu não lembro mais. Deus deseja te perdoar nesta manhã. Deus deseja lavar as suas vestes, purificar as tuas vestes nessa manhã, porque Ele vem, amado. Ele vem e Ele vem pronto. Eu não estou dizendo que Ele vem hoje, eu não estou dizendo que Ele vem amanhã, mas nós temos que viver a cada dia. Sabe por quê? Quando eu era convertido, eu perguntava a Deus. Eu perguntei para Deus uma vez, eu estava vindo da escola de bateria, e eu estava no trem, e eu perguntei assim, Deus, Tu disseste que vinha já faz 2000 anos, e eu escutei uma voz, amado, audível, falar assim, levanta a tua cabeça. E quando eu levantei a minha cabeça, eu estava sentado lendo a Bíblia no trem, e eu estava passando em frente ao cemitério de Ricardo de Albuquerque. E o Espírito Santo falou para mim assim, para eles eu já voltei. Para todos aqueles que estão ali. Para os milhares e milhões e bilhões de pessoas que já não respiram mais nessa terra. Jesus já veio. Porque eles não podem acrescentar mais nada. Mas se eu perguntei se aqui tem algum morto no começo. E ninguém disse que estava morto, né? Nenhum morto levantou a mão aqui, pelo menos. Todos estavam vivos, amém?
Então, se você está vivo, não importa que seu pecado seja o mais sujo, o mais imundo, o mais absurdo, a Bíblia fala que Ele pode te transformar e limpar e te fazer alvo como a neve. Ele perdoa, Ele pagou o preço pela tua iniquidade. Então feche os seus olhos nessa hora, lave as suas vestes agora, diga: Senhor, sabe, uma das coisas que às vezes você tem que confessar para Deus e falar assim: Senhor, eu tenho um problema nessa área. Seja honesto com Deus. Fala: Senhor, Ele vê mesmo tudo, Ele sabe de tudo. Fala: Deus, eu tenho um problema nessa área, eu não consigo me libertar desse pecado, Senhor, eu volto sempre para isso. Senhor, eu preciso que Tu me liberte, eu preciso que Tu me limpe, que Tu me ajude a parar de falar, ou de fazer, ou de praticar, ou de pensar dessa forma. Limpa minha mente, Senhor, eu não tenho forças. Fala para Ele: eu não tenho forças, socorre-me, Senhor, socorre-me, Senhor. E Ele te socorrerá, e Ele te capacitará, e Ele te libertará. Peça perdão a Ele nessa hora. Pai, eu quero orar por você agora. Aí mesmo, não vou pedir para que ninguém levante a mão, a menos se tiver alguém aqui que nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo. Alguém aqui que nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo, ou que está desviado, afastado dos caminhos do Senhor. Alguém aqui que gostaria de entregar ou voltar para o Senhor nesta manhã? Existe alguém? Amém? Não tem ninguém. Mas eu quero orar por você nessa hora. Quero orar por você. Por você que no seu coração sabe que tem uma área sua que você tem lutado e lutado e lutado e lutado e lutado. Você sabe que é errado. O Espírito Santo falava até mais forte antes. Agora parece que teu coração está tão cauterizado que já não ouve mais tão forte a voz do Espírito Santo dizendo: para com isso. Nesse momento agora, quero orar por você aí onde você está, Pai, em nome de Jesus Cristo. Tua palavra fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra também fala que a Tua misericórdia se renova a cada manhã, Senhor. Ó Deus, e nesse dia, nesse momento, Senhor, reconhecemos a nossa culpa como aquele homem que batia no peito e dizia: ai de mim, pecador, ai de mim, pecador, ai de mim, pecador, Senhor. Deus, porque por nossas próprias forças, ó Deus, nada podemos fazer, Senhor. Ai de nós se não for pela Tua misericórdia, ai de nós se não for pelo Teu Espírito, ai de nós se Tu não nos capacitar, não nos sustentar, não nos perdoar. Para onde iríamos, Senhor? Pois só Tu tens palavra de vida eterna. Perdoa as nossas iniquidades. Ó Deus, aquele vício, aquele mau hábito que repetimos sem fazer, sabemos que está errado, não gostaríamos de voltar, Senhor. Tantas vezes te pedimos perdão. Ó Deus, liberta-nos agora, liberta-nos do vício, liberta do domínio, Senhor, desta iniquidade em nossas vidas, que possamos estar perfumados, ter os nossos azeites, Senhor amado, as nossas lâmpadas cheias do azeite do Teu Espírito, porque o noivo vem e queremos estar pronto para Ele, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém.